Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 9º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então, vamos lá, o que vamos aprender hoje em nossa aula? Então, hoje a gente vai compreender os conceitos de oligarquia e coronelismo. É interessante a gente saber, né, a explicação dessas duas palavras, o conceito, o que significa, para poder entender aí a República das Oligarquias que vai se instalar no Brasil após a República da Espada. Lembra da República da Espada? Aquela república que ficou conhecida como a primeira república, né, do Brasil, e ficou conhecida por esse nome por ser governada os dois primeiros presidentes do Brasil republicano serem os dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, por isso que eles ficaram conhecidos aí como a República da Espada. E aí a gente vai entender esses conceitos de coronelismo e de oligarquia para poder entender também essa república oligárquica que vai se instalar no Brasil após a República da Espada, né? Tornando aí o primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes. Então, esses conceitos essas duas palavras, o significado, é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, para introduzir a nossa aula de hoje, eu trago duas perguntinhas para você aí em casa. Você sabe o que é uma república? E você lembra de que maneira ocorreu a proclamação da República no Brasil? Então, quando a gente fala do conceito de república, é um substantivo feminino do latim res publica, coisa pública. Então, forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Forma de governo na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio do representante. E no caso do Brasil, esse presidente, o presidente vai ser o governante desse Estado, aquele que vai representar o poder executivo, tá? Mas que a ideia de república seria aquela administração para o povo, para o bem do povo, a administração da coisa pública. Coisa que a gente vai ver que no início da República não houve nem a participação popular no processo dessa república, como se deu, que a gente conhece aí até como um golpe, promovido pelos militares e alguma parte da elite brasileira, principalmente dos cafeicultores de São Paulo. Então, esses grupos, essa elite brasileira de cafeicultores, proprietários de terra e alguns também liberais, junto com os militares que vão aí em 15 de novembro de 1889 proclamar a República e o povo nem sequer sabia o que estava acontecendo. Alguns achavam até que era uma parada militar, como diz o jornalista Aristides, no que ele chamou de que o povo assistia tudo de forma bestializada, porque é como se o povo não estivesse entendendo nada. Não houve uma participação popular, não houve uma chamada do povo para participar, por isso que a proclamação da República aqui no Brasil não foi uma revolução, foi algo promovido por camadas da população, no caso uma elite agrária junto com os militares, ok? E aí eu trago para vocês uma imagem. Vocês sabem, conhecem, essa fruta que está aí na imagem? Você já provou essa fruta diretamente do pé? Então, como você costuma consumi-la? Mais uma dica: fruta muito importante para a nossa história política e econômica. Você já viu essa imagem em algum lugar? Conheceram já essa fruta só em ver? Agora eu vou facilitar para vocês mostrando uma outra imagem dela, que é justamente essa aí. Com essa imagem ficou mais fácil de reconhecer aquela fruta anterior, que é o café. Normalmente chega até nossa casa depois de um processo de transformação. Então, quando chega na nossa casa, ele já vai estar torrado, às vezes moído. Então, tem todo com a colheita, já tem feito a colheita, a seleção, a torra, depois
já industrializado e chega à nossa casa. Por isso que às vezes a gente não associa aquela fruta a um produto tão consumido e tão importante economicamente na história do Brasil, principalmente na Primeira República, após a República da Espada, a República das Oligarquias. E aí, os grandes produtores de café tiveram importante influência e participação política no final do Império e na boa parte da República, tá? Eles tiveram poder político, né? Esses grandes proprietários de terra que intervia e que mudava e criava leis dentro desse Brasil República, e até mesmo eles tomavam conta do poder mesmo político, como presidentes, tá? E a gente vai entender isso melhor nesta aula. A gente vê aí, né, a Constituição de 1891. Lembra que foi a primeira Constituição do Brasil República. Então, foi promulgada em 24 de 2 de 1891. Separação entre a Igreja e o Estado. Então, o Estado vai fazer o papel de Estado, a Igreja o papel da Igreja, acaba lá com o regime de padroado. O Estado não interfere mais nos assuntos da Igreja, e também o Estado se torna um Estado laico e a Igreja Católica não se torna mais a religião oficial brasileira, tá? E aí o federalismo, porque a Constituição ela vai trazer o federalismo, dando mais autonomia aos estados que antigamente eram as províncias no Brasil Império. E o voto aberto, que era apenas por homens maiores de 21 anos, tá? Que alfabetizados, então os analfabetos, as mulheres, os mendigos, os soldados, os padres, não votavam nesse processo aí, dentro da Constituição, né, de 1891. E os três poderes, que aí o legislativo, o executivo e o judiciário, que até hoje, né, a nossa Constituição de 1888, que é a mais recente, ela também divide os poderes como esses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. As oligarquias, né, desde o segundo reinado, de 1840 a 1889, o café já se destacava como um grande produtor e exportador do Brasil, então um produto muito valorizado no mercado externo. Já no início da República, os cafeicultores desenvolveram maneira de se manter no poder, apropriando-se, né, do poder. Então eles foram se tornando o quê? Os primeiros deputados, eles foram se chegando aí até mesmo para controlar a cadeira presidencial. A gente vai entender isso, tá? Então havia pouca participação popular no governo e as decisões ficavam com um grupo restrito. Lembra que eu falei? Os militares e os produtores agrários, uma parte dessa elite, e essa elite, principalmente os produtores de café de São Paulo, tá certo? Que participavam aí da decisão política e se tornaram os primeiros políticos aí dentro do Brasil, república de influência, né? De poder político. Tá? E a gente vê que a palavra oligarquia, né, o significado dessa palavra vem do grego, que significa um governo exercido por poucos indivíduos, tá? E aí, a Primeira República do Brasil, de 1894 a 1930, que foi o governo do primeiro presidente civil do Brasil, caracterizou-se por esse modelo de governo. O governo, né, no caso a República das Oligarquias, no caso que poucos controlavam o poder político. E o poder político estava concentrado num pequeno número de pessoas, de famílias abastadas. E qual eram essas pessoas? Os grandes proprietários de terra que eram produtores do café brasileiro, principalmente na região de São Paulo, tá? Então, as oligarquias brasileiras, também a gente vai ver os grandes produtores também de leite, da pecuária lá no Rio, em Minas Gerais, tá? Que também vai participar dessa oligarquia, mas também em destaque dessas oligarquias, os grupos de cafeicultores, tá? Que vai esses poucos famílias, essas poucas pessoas que vão tomar conta do governo do Brasil
república, por isso que vai ficar conhecido aí como a República das Oligarquias. Então, dentro da República das Oligarquias, o sistema político não garantia que o voto representasse a vontade dos eleitores. O Brasil ainda não tinha uma justiça eleitoral e as eleições eram organizadas pelos políticos poderosos, chamados de coronéis, em seus municípios. Então, o sistema, mesmo sendo eleitoral, não era garantia de que o candidato que vencesse, né, as eleições, que vencia as eleições, não representava o que realmente o povo queria, né? Por quê? Por causa dessa chamada política dos coronéis. Primeiro, o voto era aberto. Então, a influência dessas oligarquias nas regiões, a gente vê a imagem aí dos poderosos coronéis e a gente percebe o quê? Que esses coronéis, eles tinham influência e poder na região que eles moravam, que eles atuavam, tá? E eles controlavam esse voto do povo. Inclusive, há historiadores que falam que, às vezes, o eleitor, né, o curral eleitoral, que era chamado o curral eleitoral desses coronéis, eles escreviam até o nome para o eleitor levar e depositar na urna, já escrito com o nome da pessoa que o coronel queria que ganhasse. Então, por isso que esse sistema, né, não garantia o desejo de fato do que o povo queria, do candidato que realmente o povo queria. E aí também o voto era aberto. Não era um voto secreto, fechado, que ninguém sabia quem você ia votar. Então, se aquela pessoa, né, que às vezes devia favores àquele coronel, não votasse no candidato que o coronel queria, o que acontecia? Às vezes o coronel mandava os capangas irem acompanhando no processo eleitoral, vigiava esses eleitores para que, de fato, esses eleitores votassem no candidato que eles queriam. E aí o Brasil da República das Oligarquias, né, com a República, as famílias mais poderosas de cada estado, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político, principalmente porque essas famílias, eles detinham também poderes, assim, das pessoas dentro do Estado. Essas famílias, elas eram tão ricas e poderosas que elas muitas vezes que emprestavam dinheiro às pessoas, então dentro das suas fazendas, então as pessoas ficavam endividadas, em dívida com aquele coronel. Também o que poderia ocorrer é até a questão da indicação para emprego, como no caso professores, os advogados, os médicos, arrumava emprego público como funcionário público. Então, esses favores, essa troca, né, de favores, de arrumar um emprego para o outro, prendia o eleitor a ficar com uma dívida, né, com aquele sentimento de tentar retribuir nas eleições o favor que aquele candidato fazia, que às vezes, né, infelizmente ainda ocorre nos dias atuais nas eleições no Brasil, né? Essas trocas de favores prendendo aí o eleitor a votar no candidato daquela pessoa que garante esse favor para você, que no caso naquela época os coronéis, tá? E para conquistar e manter o poder, os políticos saídos, né, das famílias mais poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados. Como eu falei, alguns mandavam até os capangas acompanhar os eleitores para que de fato eles votassem no candidato que eles tinham indicado. E essas práticas é chamado de coronelismo, tá? Essa prática do coronel manipular, indicar o candidato e a pessoa, né, que era o curral eleitoral dele, realmente votar no candidato que ele indicou. Porque no caso que se ele não votasse, já que o voto era aberto e quando era descoberto, ele poderia sofrer aí uma represária do coronel. Então, com medo de ser morto, com medo do que poderia ocorrer com eles, eles realmente votavam, né, que é o chamado voto de cabresto, tá? Quando o coronel indicava e o eleitor realmente teria que votar no candidato que ele indicasse. E aí a gente vê a imagem do coronel
o eleitor querendo votar em outra urna, né? No caso, votar em outro candidato, mas ele não podia, mesmo que ele tivesse uma outra escolha de um outro candidato. Ele teria que votar no candidato que o coronel realmente quisesse e indicasse, tá? Então, de onde vem esse termo coronelismo, né? De onde surgiu os coronéis aqui do Brasil? Então, muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, daí chamados de coronéis. Eles receberam esse nome porque eles se tornaram guardas, né, da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional lembra desde o Brasil Império, que foi constituída justamente para ajudar o Exército Brasileiro, tá? Então, eles título, esses homens, que geralmente eram donos de propriedades, de grandes propriedades, e principalmente os cafeicultores, e recebiam esse título de coronéis. Mas também os homens poderosos, né, mesmo sem seus cafeicultores, mas aqueles também com grande propriedade de terra e que tinham influência enorme dentro do seu estado, eles também começaram a ser chamados de coronéis. E aí você lembra da Guarda Nacional, como eu já falei para vocês, desde o período, né, do Brasil Império. Então a Guarda Nacional foi criada em 1831 para auxiliar as Forças Armadas, era formada por cidadãos, estava organizada em companhias que eram chefiadas por pessoas influentes em sua região e quais recebiam do governo, né, o título de coronel. E o prestígio e o poder ajudavam a submeter a população local. Então eles começaram a ter poder, não só financeiro, mas aquele poder político de exercer aí controle realmente sobre a população local, daquele local que ele morava, né, do estado que ele morava. Então eu trago para vocês uma atividade e uma perguntinha sobre esse assunto que a gente estudou hoje. Então, no contexto político do início da República, os chamados coronéis faziam referência a quê? Letra A, as famílias poderosas da região ligadas à Guarda Nacional. Letra B, a um grupo de agricultores que desejava melhores condições de trabalho e de vida, ou a uma ala insatisfeita do Exército que queria o controle da monarquia. Então, acertou aí quem respondeu a letra A. As famílias poderosas da região ligadas à Guarda Nacional. Até porque eles não queriam as condições de vida aos trabalhadores e também eles não eram da ala do Exército, né, da ala militar. Eles eram cafeicultores ligados aí, que tinham recebido o título de coronel desde o período lá da Guarda Nacional, né, que eles controlavam ali o poder nos seus estados e crescendo depois o seu poder político dentro das regiões que eles moravam. Então, pessoal, a nossa aula de história fica por aqui. Até a próxima. Tchau!